Pensei que não tinha a palavra pronta. Mas tinha nada. Tinha nada. Tinha nada. Eu tinha a minha, né? Mas o de Jesus ainda não estava, não. Mas, enfim, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração e depois Ele confirmou. E com o sonho que eu tive essa noite, foi para fechar. E João capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, o templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar-nos tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo de um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé e diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O que o Senhor quer nos dizer essa manhã é que, primeiro, que tentaram armar uma armadilha para Jesus. Porém, eles não sabiam que Jesus estava lá no Monte das Oliveiras. Ele passou uma noite inteira lá. O que ele estava fazendo? Buscando mais, né? A face de Deus. Estava buscando um conselho que nós todos, né, deveríamos fazer em nossas vidas. Buscar a face do Mestre. Porque sem ele, nada nós podemos fazer. A Bíblia diz isso. Então, os fariseus, eles quando trouxeram aquela mulher ali naquela roda, para eles estavam certos que eles iam pegar Jesus nessa armadilha. Mas Jesus, ele ficou diante daquele povo todo com aquela mulher e aquela mulher naquele centro. Quando eles perguntaram para Jesus o que eles iam fazer, que o certo pela lei de Moisés era apedrejar aquela mulher. Mas essa era uma lei que tinha que ser cumprida. Os fariseus estavam certos que ia apedrejar aquela mulher, porque é a lei de Moisés. Agora nós pegamos Jesus, certamente eles pensaram. Mas Jesus é Jesus. Ele é Deus. Quem somos nós para pensar em pegar Jesus em alguma armadilha ou colocá-lo contra a parede? Porque muitas vezes é assim que nós fazemos, né? Deus não está fazendo, Deus não está fazendo. Vou parar de ir, vou parar de pregar, vou parar de adorar, vou parar de cantar, vou parar disso. Porque Deus não está fazendo. A gente quer colocar Deus contra a parede, mas está errado. Diante daquele cenário, quando eles pensaram que ia pegar Jesus naquela armadilha, Jesus se colocou a escrever naquele chão, com o dedo na areia. O que será que Jesus estava escrevendo? A Bíblia não relata sobre isso. Só diz que ele estava escrevendo. Mas ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Então, nessa parte, nós podemos conjecturar, né? Porque a Bíblia não relata o que ele estava escrevendo. Eu creio com as minhas palavras,
Não está na Bíblia, tá? Não está. Mas eu, conjecturando com as minhas palavras, de repente Jesus estava escrevendo uma nova história para aquela mulher. A gente não sabe o que ele estava escrevendo. De repente ele estava pedindo para o Pai dar mais sabedoria, mas se ele é também ele Deus, porque a Bíblia diz que ele é Deus. Mas às vezes ele estava pedindo mais sabedoria ainda para lidar com aquela situação. Porque se Jesus, naquele momento, se ele fala, ela está perdoada dos seus pecados, ele caiu na armadilha. Porque era a lei de Moisés apedrejar aquela mulher. Mas como que ele mesmo vai quebrar a lei? Não tem como. Porque foi a lei de Moisés. Então, naquele momento, eu acredito que Jesus estava escrevendo: mulher, eu te perdoo. Mulher, tu vai embora e não vai pecar mais. Mulher, você ganhou mais uma chance, mais uma oportunidade. Mulher, ninguém vai te apedrejar. Mulher, eu estou contigo. Mulher, não temos. Eu creio eu. Eu não sei. Nós não sabemos o que ele estava escrevendo. Pode ser, pode não ser. Mas o fato é que Jesus, quando ele falou, quem de vós nunca pecou, não tem pecado, então atira a primeira pedra. A Bíblia relata que dos mais velhos aos mais novos, começou dos mais velhos. Um a um foi largando suas pedras e foi se retirando. Ou seja, não precisa palavra para falar que todos nós somos pecadores. Que todos nós pecamos. Porque também a Bíblia vai nos dizer que dentre nós, aquele que disser que não tem pecado, é mentiroso. Ele é o primeiro pecador. Então, naquele momento, que todos foram largando suas pedras e foram se retirando, desde os mais velhos, eu acredito que nós, sendo os mais velhos, somos inspiração para os mais novos. A partir do momento que nós abrimos nossa boca para murmurar, para apontar o dedo, para acusar, os mais novos estão inspirando em nós. Depende de nós, muitas das vezes, qual é a decisão que nós vamos tomar. Quem somos nós para apontar o dedo para o irmão? Hoje, dentro da casa do Senhor, é que estão os acusadores, infelizmente. Hoje, dentro da casa do Senhor, que infelizmente estão os matadores de profetas, os assassinos de profetas, matam o irmão. O irmão, às vezes, para de ir na igreja, é só ele sabe o que está acontecendo. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como irmãos em Cristo Jesus, como família, porque Jesus, ele declarou que a família somos nós que fazemos a vontade do Pai. Essa é a verdadeira família. Nosso pai, nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes sanguíneos, são nossos parentes, a gente está ciente disso. Porém, aqueles que fazem a vontade do Pai, essa é a verdadeira família. Então, nós temos que estender a mão. Nós, como servos, como filhos de Deus, o nosso dever é ir atrás do irmão. Ver se o irmão está precisando de alguma coisa, ver se o irmão precisa de ajuda. O que está acontecendo? Às vezes o irmão está doente, às vezes o irmão está entrando numa fase que as pessoas hoje chamam de frescura. Então vamos estender a mão, mas é mais fácil julgar, condenar. Por quê? Julgando e condenando, às vezes o irmão pensa em ter uma oportunidade, mas tirando aquele lado do caminho dele, fica mais fácil. E está errado, irmãos. Deus tem oportunidade para todos. Basta todos se levantar e se colocar de pé diante daquilo que o Senhor chamou. Porque eu creio que Deus, ele é maravilhoso. Do lugar que Deus me tirou, do lugar que o Senhor me tirou, hoje eu sou uma mulher vitoriosa. Aleluia. Não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o suficiente. Hoje, para eu estando numa mesa, diante de uma mesa dessa aqui, é um banquete para mim. É um banquete. Para quem comia no lixo, para quem dormia na rua, para quem morava na rua, hoje eu tenho um teto para mim dormir. Você está achando que eu já não fui ferida dentro de igreja? Já fui. Já não fui machucada? Já fui. Mas eu preferi olhar para a cruz. Porque aquele que me salvou, aquele que me deu a vida, aquele que restaurou minha casa, meu casamento, minha família, não há quem possa fazer além dele. Então o Senhor, nessa manhã, Ele está dizendo para nós que nós possamos refletir, né?
que os mais jovens, que nós devemos tentar colocar o Senhor, nós nunca devemos tentar colocar o Senhor contra a parede. E nós somos os mais velhos, que nós possamos nesta manhã entender que Jesus, Ele é Jesus. E que não adianta nós nunca querer colocar o Senhor em alguma armadilha. Porque Jesus, Ele é santo. E Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus, Ele já tem a nossa história escrita. E quando nós pararmos e refletir que nós não devemos acusar, nós não devemos apontar o dedo e declarar que o Senhor é santo, e que Ele é santo, e que Ele é santo. Ele vai fazer na minha vida e na sua vida tudo aquilo que seu coração almeja, de acordo com a palavra dele, segundo a vontade dele. Aleluia. Aquilo que você está orando, está pedindo, se ainda não chegou o tempo, é porque ainda não chegou o tempo, você não está preparado para receber. Porque quando você estiver preparado para receber, quando eu estiver preparada, Ele vai entregar. Porque Deus é fiel. Então que nós possamos refletir nessa palavra e que nós possamos estender a mão para os nossos irmãos. Não querer colocar ninguém em armadilha, não querer tirar a pedra de ninguém, sendo que nós também somos pecadores. Em nome de Jesus, que essa palavra possa ter nos edificado, porque antes de eu ministrar ela para vocês, o Senhor ministrou ela no meu coração. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.